Boa noite. Eu acho que o Mário e a Cláudia acabam por dispensar aqui qualquer tipo de apresentação, não é? Porque já fazem parte da casa, fazem parte da mobília. Têm feito muitas viagens ao longo dos últimos anos e que temos tido também o prazer aqui de acompanhar. E vão aqui relatar, basicamente, aquilo que foi esta última viagem que fizeram até aos Alpes. Também com uma nova companheira, ao fim e ao cabo, porque foi a grande viagem que fizeram com a nova moto. Pronto, é do meu coração, peço imensa desculpa. Todas as marcas, eu gosto de motos, mas tenho uma grande paixão pela marca de moto que eles têm agora. Estou vendida, mas pronto, pode ser que me possam mudar de ideias. Mas, sem mais delongas, eu passo a palavra à Cláudia e ao Mário para fazerem aqui o relato em primeira voz daquilo que foi a experiência que tiveram este ano. Obrigado. Obrigado, Eli. Primeiro convém virar o computador para nós, senão não dá muito jeito de carregar na seta. Obrigado. Pronto, entretanto, enquanto o Mário trata aqui das questões técnicas, eu aproveito para dizer boa noite a todos. Queríamos agradecer antes de mais à organização do Travelers Event por nos terem convidado para estar aqui. Pronto, ao mesmo tempo um orgulho e uma responsabilidade. E obrigada a todos que aqui estão e sabemos que inclusive é que houve algumas pessoas que tiraram um dia de férias para estar cá e quem não está cá e que nos desejou boa sorte, muito obrigada. Então vamos começar, pronto, vamos então falar da nossa última viagem que foi aos Alpes. Mas para quem não nos conhece, então nós somos os Para Lá da Escócia. Para Lá da Escócia é o nome que nós temos nas redes sociais, mas na realidade nós somos uma equipa, somos um trio, não cantamos em público, felizmente, mas somos um trio e temos um elemento móvel e 2 elementos fixos. Então o elemento móvel, como a Lili falou, é a nossa Triumph Tiger 1200 GT Pro, que é a nossa última adição, é o elemento mais novo aqui da nossa equipa, que está connosco só desde este ano, mas já nos levou aos Alpes, portanto já tem muitos quilómetros connosco, e o resto da equipa sou eu, sou a Pendura, chamo Cláudia, tenho 48 anos, moro em Vila Franca, trabalho como enfermeira, e depois ao volante, e quem nos conduz é o Mário. Eu sou o Mário, tenho 53 anos, também sou de Vila Franca. E não é nada de Vila Franca, eu moro em Vila Franca, mas não é Vila Franca. Felizmente. E sou técnico de informática. Nós sempre tivemos este desejo e este objetivo comum foi de fazer turismo, passear de moto. E esse sonho começou a ser concretizado em 2016 com a compra de uma V-Strom 650, que foi a moto que nos levou até à Escócia, aliás, para lá da Escócia, fomos às Ilhas Orkney, que ainda é acima da Escócia, pertencem à Escócia, mas é acima da Escócia, e que foi a nossa primeira grande viagem, e daí o nome Para Lá da Escócia, e começámos com uma página do Facebook, porque tínhamos um grupo de amigos que ficou bastante preocupado com a viagem que íamos fazer, e então para partilhar as notícias e as fotografias criámos esse grupo de Facebook, e foi crescendo, os amigos foram partilhando até chegar onde chegou. Não somos grandes nem somos pequenos, somos o que somos. Depois comprámos uma Tracer 900 GT, em que fizemos também uns belos passeios. E depois em 2018 comprámos uma Super Teneré, que foi a moto que ficámos mais tempo, fizemos cerca de 79 km de passeios na moto e era uma moto excelente, mas pronto, entretanto, como tudo na vida, vai e vem. Tudo tem o seu tempo. Teve que ir e neste momento temos a espetacular Triumph Tiger 1200. Só aqui para dizer uma coisinha, o Rui estava a dizer esta noite é tudo para lá, mas nós vamos para lá, mas depois voltamos para cá. Que é muito bom, Vou-vos deixar com um pequeno filme, vamos entrar no roteiro, vou-vos deixar com um pequeno filme de 2 minutos e meio, só com uma pequena introdução da viagem que fizemos aos Alpes. Não há som, pelos vistos. Quem é que canta? Isto é mais giro com som. Ok.
Vai parecer som. Não, isto é uma música do Tirol. Se alguém Eu vou conseguir dizer. fazer o yodelei, nós não. Aqui é. Paro só uma coisa. One eternity later. Obrigado pela vossa confiança. Pronto, obrigado. Todas aquelas filmagens foram feitas por nós. Por nós, não pelas câmaras. Pronto, vamos falar do planeamento. Isto foi o que nós planeámos quando pensámos na viagem, foi este o trajeto inicial que planeámos. Foi apanhar o ferry em Barcelona até Génova. Seriam 23 horas de viagem, apanhámos uma promoção e aproveitámos. Entretanto, alguns de vocês já sabem, 12 horas antes da partida do ferry, recebemos um SMS da companhia GNV a dizer que o ferry tinha sido cancelado, tinha passado para o dia a seguir, o que nos ia complicar completamente os planos, até porque tínhamos 2 estadias já pagas que não nos iam devolver o dinheiro, e então tivemos que refazer os planos para o dia a seguir, e o plano alternativo foi atravessar a França, que não estávamos a contar. Foi mais 800 km que acrescentou à viagem, e além do cansaço. E posso-vos dizer que tínhamos planeado chegarmos fresquinhos à Itália, depois de uma viagem de ferry num camarote, e eu principalmente cheguei completamente roto, mais de 2.000 km andados em 3 dias. A primeira vez que íamos ter um camarote com janela. Atenção. É verdade. Não aconteceu. Este dia de atravessarmos França foi um dia horrível de moto. Eu ando de moto desde os 16 anos. Foi o pior dia de moto para mim. Foi muito trânsito, muitos acidentes, muitas obras nas autoestradas. No último terço do dia apanhámos muita chuva, muito nevoeiro. Chegámos já às 10 da noite, perto de Briançon, onde ficámos, porque o objetivo era ficar ao pé da fronteira com a Itália. Foi um dia muito, muito mau. E isso a mim marcou-me o resto da viagem, porque cansou-me muito, muito, muito. E sinceramente não cheguei a recuperar desse cansaço inicial. Eu decidi colocar esse slide aqui porque há muita gente que nos colocou a questão
se compensa ir de ferry. Aos custos que nós tivemos e da altura, economicamente não compensa, porque efetivamente poupava cerca de 60 euros indo por estrada, por autoestrada de França. Agora, o cansaço que vem de atravessar a França, para mim compensa. É mais 63 euros, mas eu prefiro gastar mais 63 euros e chegar à Itália fresquinho e bem alimentado e para o resto da viagem. E tem que se contabilizar também o desgaste da moto. Pronto, está aqui 180 euros, mas não dá aqui os custos do desgaste da moto, desgaste dos pneus, pronto. Mas sobretudo o cansaço. Pronto. Isto é digamos que é o resumo da viagem, do plano que foi feito pelos Alpes, foram os Alpes italianos, Alpes austríacos. Fizemos uma pequena incursão na Alemanha, cerca de 50 km, para ver o Eagle's Nest. Como estávamos ali naquela zona, era um ponto de interesse que queríamos visitar e visitámos, portanto tivemos só cerca de 50 km na Alemanha, voltámos a entrar na Áustria, atravessámos a Áustria, atravessámos o Liechtenstein, entramos na Suíça, fizemos os passos, o famoso 9 dos passos da Suíça, entramos por Chamonix em França, fizemos praticamente metade da rota dos grandes Alpes franceses e terminámos em Castelhano esta viagem dos Alpes. Não estamos a contar, obviamente, com o regresso e caída. Portanto, mas no total a viagem foram 22 dias, foram no total 6.837 km e foi uma viagem 100% feita em asfalto. Pronto, então, viram aquele mapa, não é? O mapa que o Mário mostrou, aquele desenho através dos Alpes. Os Alpes são uma cordilheira imensa, não é? A maior cordilheira na Europa, que abarca uma série de países. Nós não fizemos todos, mas mesmo assim fizemos bastante. E então eu vou-vos falar um bocadinho daquilo que nós fizemos, daquilo que nós visitámos. Decidimos separar isto aqui por países, porque se fosse dia a dia nunca mais saímos daqui. Portanto, e mesmo assim, se calhar vamos esticar. Mas pronto, vamos começar então pela Itália, que foi por onde nós começamos. A Itália era o nosso ponto zero do nosso roteiro. E claro, vamos começar com o Stelvio. O Stelvio dispensa apresentações, não é? É provavelmente um dos passos da Europa mais procurados pelos motociclistas, mais conhecido, não é? As suas famosas curvas em cotovelo. E claro que nós, estando ali, tínhamos que fazer o Stelvio. Sem desprimor, não foi o que nós mais gostámos. Provavelmente por causa do tempo. Tivemos um bocadinho de azar nesta viagem, os primeiros dias foram muito difíceis, com um tempo horrível, e o Stelvio, pronto, foi um desses dias. Aliado à exigência técnica pronto, que imprime aquele traçado, não é? Com as tais curvas em cotovelo, com uma inclinação muito marcada, com estradas muito estreitas. Aliás, há aquele famoso fotógrafo, né, o Canha Foto, né, com centenas ou provavelmente milhares de registros de quedas no Stelvio e, portanto, foi um bocadinho difícil exatamente pelo mau tempo. Quando chegámos ao topo do Stelvio estavam 3 graus, chovia, aliás começou a nevar e depois na descida foi uma coisa terrível porque não víamos nada. De qualquer forma, é sempre aquela sensação de missão cumprida, fizemos o Stelvio, pronto, fantástico. Mas a Itália tem muito mais, nós passámos grande parte do nosso tempo no Tirol e uma das coisas que nós gostamos muito é de perceber a história dos sítios por onde passamos e percebemos que o Tirol tem uma história complicada. O Tirol era inicialmente um território totalmente austríaco e que na altura da Primeira Guerra Mundial foi ocupado pelos italianos e atualmente o Tirol do Sul é italiano, mas a tradição e a cultura austríaca mantém-se e a língua, por exemplo, que é falada é o alemão. Nós, por exemplo, quando fizemos o Stelvio, no final do Stelvio parámos numa terrinha em Ourense em que estava tudo em alemão e nós passámos a fronteira, não demos conta onde é que nós estamos, mas não, afinal é Itália, só que é o Tirol. Falar dos lagos. Os lagos
nos Alpes italianos também são outra situação imperdível. Temos os lagos, por exemplo, na região da Lombardia, ainda no sopé das montanhas, o Lago Maggiore, o Lugano, por exemplo, ou Como, mas depois já nos Alpes, nas montanhas mesmo, há muitos lagos, alguns naturais, outros artificiais. Temos aqui, por exemplo, o Lago Résia, que foi o resultado da construção de uma barragem e que tem uma particularidade, vocês podem ver ali na fotografia, que é o campanário de uma igreja que ficou à vista, mas por baixo do lago está uma aldeia submersa. E depois, por exemplo, o Lago de Careza, que é as águas com uma cor mais espetacular, como nunca vimos. Infelizmente, o tempo estava assim um bocadinho bipolar, pronto, com muita chuva, volta e meia apareceu o sol e tivemos a sorte de conseguir ver alguns destes lagos com sol. Mais na Itália, para o fim, last but not least, os Dolomitas. E tivemos a sorte de, no dia em que fizemos os Dolomitas, apanharmos bom tempo. Não choveu, portanto conseguimos aproveitar toda aquela paisagem dos Dolomitas, que é realmente espetacular. Conseguimos confirmar que o nosso amigo Manuel Quaresma tinha razão. Os Dolomitas são maravilhosos. Pois, toda a gente fala dos Dolomitas e a gente pensa, os Dolomitas, todos os Alpes, né? Tanta coisa, e toda a gente fala dos Dolomitas, o que é que tem os Dolomitas? E pronto, é assim, vão lá e vão ver os Dolomitas, porque aquilo realmente é muito bonito. Além das montanhas em si, da paisagem toda, os passos de montanha nos Dolomitas são muito bons, dá para, lá está, tivemos sorte porque tivemos tempo seco, mas a experiência da estrada é muito boa. Fizemos o Anel de Sela, que são 4 passos do grupo Sela, e depois passámos para o grupo Marmolada e fizemos também alguns passos, nomeadamente o Passo de Gel, que ficou no nosso top, tem uma vista panorâmica brutal. Entramos depois na Áustria, passámos da Itália para a Áustria por um passo de montanha, pelo Passo de Tallinn. Mais uma vez, lá em cima, no passo, é a fronteira. E começámos logo o primeiro dia na Áustria, como um daqueles passos mais conhecidos, uma das estradas alpinas mais conhecidas e mais procuradas também pelos motociclistas, que é a estrada do Grossglockner. O Grossglockner é a montanha mais alta da Áustria, e esta estrada atravessa as montanhas deste grupo. Como é uma área protegida, decidiram que se tinha que cobrar portagem. 35 € para motas. Apesar disso, há 500 mil pessoas lá, há muita gente, muitos carros, muitas motas. No dia em que nós fomos havia um encontro de vespas, aquilo estava infestado de vespas, mas pronto, tudo bem. Nós também vamos para lá, portanto os outros também têm direito. São mais ou menos perto de 50 km, com muitas curvas também, paisagem espetacular. O problema foi que a meio do Grossglockner, aliás no Edelweiss-Spitze, que é o ponto mais alto da estrada, o tempo passou-se de vez e começou a ficar mesmo mal, e então toda a descida foi uma coisa, pronto, quase que não existiu, porque não víamos nada. O nevoeiro tão denso que só conseguimos fazer a descida porque tínhamos um GPS que dizia onde é que estavam as curvas, por caso contrário não víamos nada. Portanto, mais um motivo para voltar à Áustria, para voltar a fazer o Grossglockner. E pagar mais 35 €. E pagar mais 35 €, claro. Mas não é só o Grossglockner, não é? Existem outros passos de montanha na Áustria, e um outro mais um que ficou no nosso top, foi o Timmelsjoch. Por acaso não temos aqui nenhuma fotografia, mas o Timmelsjoch é outro passo de montanha entre a Itália e a Áustria, também faz a fronteira entre estes dois países e que é um passo fabuloso. Se quiserem fazer a totalidade do passo, à semelhança do Grossglockner, também vão ter que pagar portagem. Ou então, se vierem de Itália, chegam ao topo e voltam para trás e já não pagam nada. Mas pronto, se quiserem fazer tudo, vão pagar portagem. Mas vale a pena, porque logo a seguir à portagem
vão encontrar o Top Mountain Motorcycle Museum, que é um museu dedicado aos veículos de duas rodas. Já está aberto há alguns anos, entretanto fechou porque houve um incêndio, mas foi reaberto em 2021 e tem mais de 600 veículos. Maioritariamente são motas clássicas, mas é imperdível e lá está, o passo é fabuloso. Também foi aqui na Áustria que nós conseguimos parar, ou decidimos parar pela primeira vez. Estávamos mais ou menos há uma semana na estrada, já muito cansados, porque lá está, como o Mário disse, os primeiros dias foram muito difíceis. Este contratempo de não termos o ferro e termos que fazer todo o percurso por estrada e com muito mau tempo, deu-nos cabo da força anímica. E quando chegámos a esta altura continuava mau tempo e as previsões eram do mau tempo continuar e decidimos, não, vamos parar. E assim foi. Parámos 2 dias, encontramos um alojamento numa pequena aldeia nas montanhas, Dorfgastein. Uma coisinha simples, não é? Felizmente estamos fora da época alta, né? A época alta é o inverno, e portanto aquilo estava tranquilíssimo e pudemos fazer vida normal, como as pessoas que vivem lá, ir ao supermercado, comprar as coisas que eles compram, ir ao restaurante onde toda a gente vai ao domingo, experimentar a gastronomia tradicional e deixar a moto nos alojamentos 5 estrelas. A nossa moto ficou num estábulo, um estábulo desativado, não tinha vacas, não tinha cavalos. São 150 não cavalos. É? Pronto. Eram 150 cavalos sozinhos que não relinchavam. Pronto. Tinha lá uma galinha. Pronto. O Mário ficou muito preocupado com a galinha que podia estragar. A galinha toda a cagar na moto. E punha ovos no banco. Isso era o mesmo, se fosse ovos era bom. Punha ovos no banco, mas não estavam aquecidos e aquilo não ficava bem. Mas pronto, a Áustria foi uma bela experiência. A Suíça, a cara regrada, mas espetacular Suíça. Então, a Suíça foi o sítio onde nós fizemos mais passos de montanha. Começámos logo nos primeiros dias, porque nós estamos a fazer isto por países, mas nós andámos assim a sair e entrar dos países, não estivemos sempre no mesmo sítio. Então, logo nos primeiros dias de viagem, e os primeiros passos que fizemos foram na Suíça. E fizemos então o passo de uma loja, e o Bernina também, e com mau tempo, mas no passo de Bernina tivemos direito a ver o célebre Bernina Express, aquele comboiozinho vermelho, que pronto, muito procurado, e lá está, é um clichêzinho, mas a gente viu o comboio a passar e ficamos todos contentes e foi muito giro. Apesar deste mau tempo, também neste primeiro dia tivemos assim aquela primeira sensação de ficar arrebatados, porque no mirador de Silva Plana, sobre os lagos de Engadine, o sol apareceu e é assim uma paisagem fabulosa. Depois fizemos, como o Mário já disse, o Tal 9, com muitos passos, como o Susta, no Grimsel, o Furka, com várias paragens. Aquelas paragens que, pronto, tem que ser, como por exemplo no Hotel Belvedere, que ficou conhecido pelo filme do James Bond, ou depois no glaciar do Rodan, onde conseguimos também visitar uma gruta. Existe uma gruta de gelo, uma gruta artificial que é escavada no glaciar e que nós conseguimos ver, que não estava muito bem porque tinha havido uma derrocada. E pronto, também conseguimos ver a triste realidade, não é? Que é o recuo dos glaciares e que pelas fotografias que vimos que é uma coisa real e triste. E pronto, lá está, como tínhamos logo dito, a cara suíça, porque realmente de todos os países onde estivemos percebemos que é mesmo mais caro. Fomos ao supermercado e eu pensei, vou comprar uns bifinhos, mas pronto, cada bife custava 15 euros. A unidade, não é o quilo. 15 euros um bife e não era um corte espetacular, não era propriamente um bife do lombo. Ou uma lata de atum, 4 euros, portanto é muito caro. Também foi na Suíça que pagámos o alojamento mais caro e não ficámos nunca em hotel.
mas num parque de campismo, e porque estávamos muito cansados, ficámos num pod, uma cabaninha É sem aquilo que está aquela ali, coisinha ali à no esquerda. fundo, nem sequer tem casa de banho. Foi o mais caro da viagem. E pronto, a módica quantia de 95 euros. Mas pronto, estávamos cansados. Mas é a Suíça. E é o quê? Pronto. Fugindo aqui um bocadinho da temática das montanhas, o outro sítio que nós visitámos na Suíça, que aproveitámos porque ficava no nosso caminho, foi na cidade de Chur, ou de Coira, que é o Giger Bar. Quem não conhece, o Giger é um artista plástico natural da Suíça e foi o senhor que criou o Alien. Pronto, quem gosta destes filmes... O boneco. Pois, sim, não deu à luz o extraterrestre. Mas, pá, e para quem gosta, nós gostamos e passávamos ali, então tínhamos que ir e quando entramos, pronto, é aquela sensação que estamos a entrar numa nave espacial. Sim, porque o bar, todo o bar, a temática tem a ver com o Aliens, e então estamos sentados em cadeiras que parece que estamos numa nave alienígena, o teto, o balcão em si, parece que estamos mesmo num filme do Aliens. Para quem gosta... Para quem gosta, vale a pena. Para nós, portanto, para nós valeu a pena. Dizer mais da Suíça que, pronto, mesmo depois de não estarmos lá, continuámos com recordações da Suíça e comprovámos o quão regrada é, porque recebemos 2 semanas depois de estarmos em casa uma multa de excesso de velocidade, porque íamos à louca velocidade de 39 km/h, mas pronto, numa localidade, portanto, é o que é. Saímos da Suíça e entramos em França por também dos passos mais espetaculares que vimos, não pelo passo em si, pelo percurso, mas depois pelo ponto mais alto, no passo de Fortelage, que era, lá está, a casa da Heidi mesmo. E já no passo de Fortelage começamos a olhar para o maciço de Monte Branco, depois que podemos comprovar ao entrar em França. França que dizemos aqui que é o país das bicicletas, e em toda a viagem vimos imensas bicicletas, muitos ciclistas, mas em França, pronto, é a loucura. Bicicletas por todo lado, aquela malta mesmo forte a fazer aqueles passos de montanha, que é pronto, força e gosto. Muitos passos de montanha, lá está, mas entramos então em França depois do Col de Fortelage, entramos ali por Chamonix, que era um sítio onde nós gostávamos de ter ficado e tínhamos planeado ficar uma noite, para depois ir à Aiguille du Midi, pelo teleférico, só que decidimos não comprar os bilhetes antecipadamente e na altura, quando pensámos em comprar, os preços tinham subido uma coisa brutal e pronto, esquece, acabámos por desistir da ideia em seguir. De qualquer forma, é assim, há muitos mais passos de montanha e que fizemos alguns. Existe, por exemplo, a Tour de Grandal, que é um itinerário mais ou menos de 700 e poucos quilómetros, que vai desde o Lago Genebra até ao Mediterrâneo e que percorre algumas das estradas panorâmicas desta região e muitos dos passos de montanha, que nós fizemos alguns, como por exemplo o Col de Liseran, que é o mais alto e que é fabuloso. Para mim também ficou na minha memória, que é muito bom, mas depois o Telegraphe, o Galibier, são muitos passos também conhecidos pela Tour de France. E depois também foi aqui que tivemos no ponto mais alto da viagem, no cimo de La Bonette, que é a estrada asfaltada mais alta da Europa. Não é o colo mais alto, isto é, às vezes há aqui um engano, porque o colo é ligeiramente abaixo e depois fizeram uma estradinha a contornar o cume da montanha. Pronto, deixámos os grandes passos, né, à medida que nos fomos despedindo das grandes montanhas dos Alpes, surgem outros fenómenos da natureza, como por exemplo as gargantas. É uma zona muito rica nestes desfiladeiros e nós fomos percorrendo algumas por acaso, como foi as gargantas do Guil, que não estávamos à espera, mas depois há as gargantas de Albi, as gargantas de Verdon. Há coisas para todos os gostos.
E também foi em França que, pronto, aproveitámos também para fazer mais uma pausa e ficámos 2 dias numa pequena aldeia, La Plaine Tarentaise, e uma aldeia tão pequena, não se passa nada, não passam nem transportes públicos. Nós, quando fazemos estas pausas, decidimos não pegamos na moto e, eventualmente, se queremos ir a algum lado, vamos de autocarro, aquilo que houver. Não havia. Quando perguntámos, então, o autocarro ali para a vila, não, só no inverno. Pronto. Mas sem problema nenhum, porque... Passar a tarde a beber cerveja. Pronto, passámos a tarde a comer as coisas que comprámos no supermercado, na esplanada a beber cerveja, tanto que ao fim do segundo dia já nos ofereciam cervejas, não é? Pronto, muito simpáticos. E pronto, e é sempre um prazer porque temos esta noção do que é a realidade, de como é que as pessoas vivem e também dos nossos anfitriões que, regra geral, são sempre simpáticos. Estes, neste caso, ofereceram-nos uns morangos espetaculares do jardim e foi um sítio muito giro para estar. Pronto, depois passámos, como o Mário já tinha dito, passámos por outros países, assim a correr, passámos pelo Liechtenstein, mas foi mesmo sem parar. Fizemos aqueles 30 km para passar de um sítio para o outro e aproveitámos que a Alemanha ficava mesmo ali ao lado e demos lá um pulinho, sobretudo para ir visitar o Eagle's Nest. O Eagle's Nest, para quem não sabe, era o refúgio do Hitler aqui nos Alpes Bávaros. É basicamente uma fortaleza que foi construída no topo do promontório de uma montanha, na Kelstein. Atualmente, pronto, serve como ponto turístico, para ganhar dinheiro, bastante dinheiro, mas também serve para nós termos uma ideia do que é que aquilo era e ter uma vista brutal sobre as montanhas e sobre os vales abaixo, como por exemplo o lago Königssee, que se vê do topo da montanha, mas que depois nós também fomos visitar, que é o Lago do Rei. E é um sítio muito turístico, mas é um sítio muito bonito, é um dos lagos mais limpos da Alemanha. Aliás, há muitos barcos a passearem ali na zona, mas não podem utilizar, por exemplo, combustíveis fósseis, e mesmo as zonas para tomar banho são específicas. Pronto, basicamente há muito mais, vimos muito mais coisas, né? Mas foi isto. E para fazer isto tudo tivemos que fazer alguma preparação, como fazemos habitualmente. Por exemplo, ver vlogs, ver vídeos, ir estudar a história dos locais, dicas sobre os sítios mais giros, mas depois há toda uma logística que nós acabamos por seguir e que o Mário vai falar. Pronto, vou-vos falar da preparação que fizemos, que não difere muito da preparação que fazemos quando fazemos uma viagem grande. Nós geralmente fazemos uma viagem grande por ano e, portanto, não difere muito. Nós tentamos fazer sempre uma revisão, fazemos sempre uma revisão à moto com alguma antecedência antes da data da partida, porque a gente sabe que depois da revisão ainda pode haver alguma coisa que possa acontecer. Pronto. E então fizemos uma revisão 15 dias antes da partida, atualizamos o sistema GPS com os mapas. Eu levo sempre um sistema redundante, um TomTom Rider, e leva um sistema de CarPlay interligado com o meu telemóvel, levar duplicado das chaves. Nós temos as malas, temos isso tudo e vocês sabem que é um caso de trabalho. Se perdemos a chave longe de casa é terrível, não é? A Cláudia faz questão sempre de levar uma mala cheia de eu levo e... mais medicamentos do que roupa, é verdade. É verdade. Mas dá jeito. E às vezes nós, pronto, achamos sempre que isto medicamentos e tal, mas, por exemplo, o ano passado nós fizemos a Via della Plata, e em Espanha, um sítio normal e tal, estamos na Europa, estamos aqui ao lado de casa, e eu disse, não vou levar tanta coisa, para que é que eu vou levar tanta coisa? E pronto, e lá está, alguns de vocês já sabem, não é? Mas em plena Serra Morena eu fui picada por um escorpião, não havia sinal de rede de telemóvel, não havia ninguém no parque onde nós estávamos, e eu pensei, vou morrer aqui, porque não trouxe aquela porcaria daquele medicamento, que eu sei o que é,
e que podia estar a administrar a mim própria. Mas pronto, felizmente correu bem e o 112 funcionou e lá me levaram, mas é importante. Os primeiros socorros, um kit de primeiros socorros é fundamental. Antes de começarmos a viagem, os pneus eram de origem e tinham cerca de 6.000 e poucos quilómetros. Eu decidi trocar os pneus, e ainda bem que o fiz. Encontrei uma garagem em Lisboa que guardou os pneus de origem e, portanto, comprei os novos. E quando usar estes novos, hei de repor os que lá estavam, mas fiz questão de ir com os pneus novos, porque mesmo assim foram quase 7.000 quilómetros em montanha e autoestrada. Subscrevemos um seguro de viagens, porque o nosso seguro é contra terceiros, é um seguro obrigatório, e o seguro de viagens que nós subscrevemos tem muito mais garantias. Sim, basicamente em situações de problemas de saúde, de acidentes. Até roubos de bagagem. Mas pronto. lá está, o seguro de viagens tem que se ver se é apto para acidentes de moto, por exemplo. Nem todos dão. Nem todos dão, sim, tem que se ver isso com atenção. Levar 2 cartões de crédito ou débito, marcação das primeiras 4 estadias, foi o que nós fizemos, estamos a falar da nossa preparação. Marcámos as primeiras 4 estadias, foram 2 em Espanha e foram 2 em Itália. E cerca de um mês antes, como a moto era praticamente nova para nós e havia uma série de equipamento que nós comprámos para campismo que não tínhamos testado, aí um mês e meio antes fomos acampar a um parque de campismo para testar isto tudo e para... Testar, não dormir. Testar, não dormir, pois. Isto, digamos que é a moto com o setup todo, é as malas carregadíssimas, cada mala destas tinha à volta de 22 kg, a top case tinha à volta de 16 kg, mais aquelas bolsas das crash bars, e uma mala pequena de depósito. Mais os ocupantes. Depois, mais os ocupantes. Pronto, e agora vamos falar dos desafios, lições e tragédias. Obviamente, infelizmente não houve nenhuma tragédia, por isso é que está entre aspas. São aqueles pinguezinhos que acompanham as vossas. O cancelamento do ferry foi, de certa forma, uma lição e um desafio. Pronto, uma lição porque, efetivamente, deve-se ter um plano B nestas situações, para não depois estar em pânico a tentar preparar o que é que se vai fazer a seguir. E aprendemos isso. Já o ano passado, também na Sardenha, tivemos um problema com o ferry e já começa a ser muito, e portanto temos mesmo, quando planearmos um plano B, no caso da coisa correr mal com os ferries, que pelos vistos é normal. Enquanto houve vários companheiros que depois disseram-nos que era normal aquela empresa, a GNV, fazer alterações dos horários. Pronto, e foi um desafio, porque foi um desafio depois de atravessarmos França, fazer um novo planeamento, etc. Foi a meteorologia adversa da primeira semana, foi realmente um desafio, porque todos os dias choveu, inclusive houve vários dias em que choveu o dia todo, o que pode ser giro quando estamos a passear e estamos de férias, mas chega uma altura que já chega. À conta destas chuvadas todas, houve um intercomunicador que supostamente é à prova d'água que avariou, foi o da Cláudia. Eu sei que isto para muitos de vocês pode ser uma vantagem. Para nós não, porque estamos muito habituados a falar um com o outro. Foi ele que sabotou aquilo. Não, foi mesmo a chuva. Foi mesmo a chuva. Portanto, isso foi logo ao 4º dia de viagem, portanto, foi uma coisa que teve alto impacto na viagem, foi um desafio e que consideramos que foi uma tragédia. O planeamento de alojamentos foi uma lição. Nós, nas nossas viagens anteriores, a maior parte das viagens nós planeamos tudo e marcamos as estadias, saímos de Portugal com as estadias praticamente todas marcadas. Desta vez marcámos só as primeiras 4 e pensámos, vamos tentar fazer a cena mais flexível, porque pode-nos apetecer andar mais uns quilómetros ou menos uns quilómetros, pronto, não ficamos tão limitados. E também tínhamos pensado em acampar, mas lá está, acampar depende muito do tempo, porque se estiver a chover não vamos acampar de certeza, então não queríamos marcar tudo, não é? Pronto, lá está a ter esta flexibilidade, mas não correu muito bem. Pronto, e começámos a ver e a parar às 3 da tarde, 4 da tarde, numa bomba de gasolina, e estarmos meia hora, 45 minutos, a olhar para o booking, este não tem garagem.
Este em casa de banho partilhada. Este é caro. Este é caro. Este é caro. Pois, também. E, portanto, foi tempo desperdiçado, frustração e é tempo perdido, que em vez de estarmos a viajar e a avançar quilómetros, estamos a perder tempo numa bomba de gasolina a procurar estadia para aquela noite. Portanto, foi uma lição e acho que vamos voltar, pelo menos para as próximas viagens, para ir com os alojamentos praticamente todos marcados. Ou no máximo marcar na noite anterior. Pronto. Sim, Mas sim. Dormir em campismo é sempre um desafio. Ambos não dormimos bem em campismo, mas eu tive uma ajuda química. A Cláudia optou por não ter essa ajuda e dormiu muito mal as duas noites. Alguém tinha que tomar conta das raposas. Pois. Tivemos um encontro com uma raposa no parque de campismo, à meia da noite. Houve uma raposa que decidiu ir roubar-nos a comida, pronto. Eu tive que ficar Ela atenta. levantou-se, abriu a tenda E dei de caras ficou com a a raposa a olhar raposa. para ela e ela para a raposa. E ela com o saco das compras já... E era, quem ganha? E eu não acordei, não ouvi nada. As falhas das visitas planeadas, houve 2 sítios que nós falhámos, foi em Chamonix, por causa de não termos comprado mais cedo e tínhamos comprado bastante mais barato os bilhetes, e foi também ao Tressim-Lavared, que tínhamos que comprar, quando chegamos ao acesso para subir, tem que já ter o bilhete comprado. Nós não sabíamos, não comprámos e, portanto, acabámos por não ir. Portanto, também foi uma lição, digamos assim. A cativação de dinheiro nas gasolineiras automáticas, de pagamento automático. Em França, na Suíça e também na Áustria, a maior parte das bombas, se calhar 70% ou 80% das bombas, não tem lá ninguém. É das bombas e depois há um terminal de pagamento. São bombas automáticas. E quem vai meter gasolina com cartões estrangeiros, aquilo cativa à volta de 150 euros cada vez que nós metemos gasolina. Quer a gente meta 10 euros, 5 euros, 30 euros, aquilo 150 euros ficam cativos. E ficam cativos uma semana. Nós, ao final de uma semana, tínhamos 450 euros cativos, só à fala desta situação. Portanto, quem planear, tem que ter esta noção, se não gasta o orçamento. Levar um milheiro ou um cartão de crédito com O placa dinheiro é jeitosa. devolvido e nunca tivemos problema na devolução do dinheiro. Ficamos sem esse dinheiro disponível durante uma semana. E o preço da cerveja, que é uma tragédia. Ora bem, falando dos melhores momentos, foram muitos, não é? E nós pensamos, lá está, o Mário esteve aqui a falar das lições, dos desafios, e realmente houve momentos muito difíceis, mas nós agora quando pensamos e quando dizem assim, estou a viagem aos Alpes, realmente o que nós nos lembramos mais é dos momentos bons, ou daqueles que nos marcaram. E o Stelvio, há bocado eu estava a dizer, não foi dos sítios que nós mais gostámos, não foi o passo que mais gostámos, mas foi um sítio marcante. Nós, provavelmente, pronto, se não ficarmos demenciados, vamos lembrar que fizemos o Stelvio para o resto da nossa vida. É um marco, é aquele sítio, pronto, aquela cruzinha na caixinha, e foi quando fizemos o Stelvio, uau! Pronto, e os Dolomitas também, há bocado já falei, e que roubaram-nos o coração completamente. E eu já tinha dito isto, e quando toda a gente fala, os Dolomitas, e realmente é uma coisa maravilhosa. Tivemos muita sorte, porque lá está, os astros alinharam-se e naquele dia não choveu e conseguimos aproveitar e ver aquilo na plenitude. Há vários passos que nos ficaram na memória, mas pronto, alguns deles realmente foram espetaculares, como o passo de Jau nos Dolomitas, o Nufanano, que foi um passo que veio por acaso, nós não estávamos à espera, e foi já no final do dia, e foi um passo espetacular, cheio de neve. Passámos e havia uma série de uns animais que são os ibex, que são uma espécie de umas cabras selvagens, e tivemos pena de não ter estado lá mais tempo. O Timelzio, que foi outro, também gostámos muito. Depois as aldeias, como já tinha falado, aquelas aldeias onde nós ficámos, Torfgastein e
mas não só, outras, por exemplo, a Itália, no Tirol, e aqueles momentos que ficamos nas aldeias e que podemos sair e vamos ao café e aos sítios mais banais e onde podemos relaxar e aproveitar e estar com as pessoas dali e conhecer as pessoas e falar um bocadinho, é muito, muito bom. A história das regiões, nós estudamos um bocadinho antes, mas depois quando lá chegamos é que nós percebemos as coisas. Por exemplo, a história do Tirol, como eu contei há bocado, e que foi uma coisa que, pronto, nós não fazíamos ideia, e que sentimos que aprendemos muito a viajar. Portanto, é uma mais-valia. O Giger Bar também para nós, pronto, lá está, tem a ver com o gosto pessoal, não é? Gostamos muito. A gastronomia, nós somos bons garfos, gostamos de comer, mas gostamos sobretudo de experimentar e fazemos questão, quando viajamos, de experimentar a comida típica. Muitas vezes temos surpresas menos agradáveis, mas faz parte, portanto, e pelo menos podemos dizer que experimentamos. E claro, as cervejas, lá está, experimentar o máximo de cervejas possível, mas não só. Esta pausa para estar numa esplanada ou num café, a beber uma cerveja, a falar com quem passa, a observar o que vai ao nosso redor, é sempre um momento muito, muito especial e é importante nós termos estas pausas na viagem. Pronto, eu agora vou dar-vos aqui umas dicas úteis que pode ser útil para vocês se planearem algum dia uma viagem a esta zona. Algumas pessoas também que nos vão perguntando, não é? É preciso ter atenção ao roaming na Suíça, convém meter o telemóvel em modo voo ou até mesmo retirar o cartão se for preciso, porque há surpresas desagradáveis. A Cláudia, o ano passado, por 30 segundos, ligou Há 2 anos. Há 2 anos, em Marrocos, sim. Sim, por 30 segundos ligou os dados e ele sincronizou e foram 60 euros. 30 segundos. Portanto, é preciso ter muita atenção a isto. Eu não sei se vocês sabem, é preciso comprar uma vinheta que é anual na Suíça para andar nas autoestradas e na Áustria também, mas eles são mais flexíveis, têm vinhetas de 5 dias, uma semana, um mês. E antigamente tinha que ser aquele autocolante que se metia no vidro da moto ou no carro. Agora já tem o sistema da e-vinheta, que é a vinheta eletrónica e que se pode comprar até antecipadamente antes de irmos. Evitar as bombas de combustível de pagamento automático por causa daquela questão da cativação. Nós mesmo que apanhássemos uma com um funcionário e que a moto tivesse com o tanque meio, atestávamos. E assim evitámos muito ter que andar a arrascar à procura de uma bomba e então tínhamos que nos cingir a essas automáticas, portanto, evitar ao máximo este tipo de bombas. O horário dos supermercados, eles têm um horário completamente diferente do nosso, em termos de funcionamento dos supermercados. Nós, com coincidência, nas viagens apanhamos sempre 1 ou 2 feriados nos locais, que não sabemos, só sabemos no próprio dia, quando vamos tentar comprar qualquer coisa e está tudo fechado. Mas porque é que isto está fechado? É terça-feira, mas porque é que está tudo... Portanto, pode ser útil antes de irem e verem os feriados, que se vão apanhar algum feriado ou não. Deixa-me só dizer uma coisa. Em relação a isto dos supermercados, aconteceu-nos, não é? Porque havia um feriado e os supermercados estavam todos fechados e nós estávamos a contar ir ao supermercado para comprar comida, para o jantar, pronto, estava fechado. Portanto, se puderem, também levem qualquer coisa nas bagagens, não é? Umas latinhas, umas massas desidratadas, qualquer coisa que dê para desenrascar. Nós habitualmente fazemos isso e dá sempre jeito, não é? Nestes casos. Aconselhamos também verificar antecipadamente a meteorologia e se os espaços estão abertos ou não. Há muitos espaços que hoje podem estar abertos, mas amanhã podem fechar. Portanto, para evitar terem que voltar para trás ou terem que fazer voltas de dezenas ou centenas até de quilómetros para chegarem ao vosso objetivo, convém vocês verificarem antes de arrancarem do camping ou do hotel se os espaços estão abertos. E lá está, comprar os bilhetes, se for possível, comprarem os bilhetes antecipadamente online para os pontos de interesse, para as visitas, para não correrem o risco de acontecer o que aconteceu connosco, em que tínhamos sítios para visitar e não visitámos porque não os comprámos antecipadamente. Antes de marcar os alojamentos, praticamente todos nós marcamos através do Booking, é inevitável, né? Eles têm quase um monopólio.
Mas nós, por dica também de outros viajantes, quando conseguimos o telefone, imaginem que a gente está interessados num alojamento. A gente conseguimos, através do Google ou do Maps, conseguimos o contacto telefónico daquele local. Se telefonarmos, e isso foi isso que nos aconteceu, nós em 3 sítios conseguimos mais barato, 17 euros, do que através da plataforma Booking. Ou seja, geralmente, se nós contactarmos diretamente os alojamentos, eles fazem mais barato do que através da plataforma. Portanto, se vocês tiverem possibilidade de telefonarem para os alojamentos, eu sou capaz, numa viagem de 20 dias, 15 dias, de poupar uns trocos. E é uma dica que a nós tem-nos dado muito jeito. Outra coisa, se falarem mais alguma língua além do inglês, também dá muito jeito, porque aqui, por exemplo, lá está, no Tirol italiano, a primeira língua é o alemão, e a maior parte das pessoas não fala inglês. Mesmo na Áustria, em alguns sítios, ninguém fala inglês, portanto, ou estudem qualquer coisa, então levem o Google Tradutor, que vai dar jeito. Pronto, aqui umas curiosidades, só para terminar e fazer aqui dar-vos aqui uns números. Vamos aqui passar então por exemplo, os quilómetros que fizemos, que foram 6.837, fizemos uma média de 68,3 km/h e conduzimos mais de 100 horas. Ali está 99,59, porque é o máximo que a máquina mostra, chega ali e faz o reset e passa para zeros. Pronto. Depois gastámos 650 euros em gasolina, eu aqui não vejo nada, né? Também não sei de cor, mas pronto. Em portagem foram 213, fizemos 24, ali diz 24 passos de montanha, mas foram mais, porque alguns, lá está, nós tínhamos uma série de passos no nosso itinerário, mas depois foram aparecendo uns quantos de surpresa, portanto foram mais do que 24, e ali está, 2.802 metros de altitude máxima, isso está certo, foi no cimo de La Bonette. As passagens de fronteiras, também como já dissemos, andámos assim um bocadinho a atravessar de um sítio para o outro, ali estão 15, mas também foram mais do que 15. O alojamento mais barato, a proeza 36 euros, e o mais caro 95, foi no tal pod na Suíça. No topo do Stelvio fizemos estes 3 graus, foi a temperatura mínima, e 37 a temperatura máxima à ida em Espanha, e depois no regresso também voltámos a apanhar estas temperaturas altas. O café mais barato também foi em Espanha, de 1,30 €, e o mais caro também foi na Suíça, claro, 4,80 €. E a cerveja mais barata, novamente em Espanha, 2 €, e a mais cara, claro, na Suíça, 6 €. E pronto, para terminar, para terminar, deixamos aqui esta frase do nosso António Gedeon, não é? Que o sonho comanda a vida. Acho que é uma frase que faz sentido a muitos de nós e a muitas das pessoas que viajam ou querem viajar. Eu e o Mário, quando nos conhecemos, já éramos crescidos, já éramos pessoas crescidas, já tínhamos vivido alguma coisa, mas pronto, ainda tínhamos planos e tínhamos sonhos, e percebemos que tínhamos sonhos comuns. Na altura, quando nos conhecemos, não tínhamos ainda a possibilidade de concretizar esses sonhos, mas fomos planeando e fomos trabalhando para eles, e lá está, a realidade começa-se a construir nos sonhos, e com persistência, às vezes com azares pelo caminho, porque tivemos alguns contratempos, e as coisas nem sempre correram como gostaríamos, mas fomos conseguindo arranjar condições para concretizar estes sonhos, e hoje, 15 anos depois, concretizámos o nosso grande sonho, que era ir à Escócia, e já concretizámos muitos outros. Portanto, aquilo que nós queríamos deixar era: continuem a sonhar e continuem a planear e a pensar em fazer coisas, e mesmo que não seja como querem, não vão de moto, vão de carro, vão ao pé, não vão hoje, vão amanhã, mas continuem a pensar e a sonhar, porque é mesmo isso que nos faz andar para a frente. Pronto, era isto que tínhamos para vos dar. Muito obrigado. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, acho que ainda temos 2 minutos. Não, agora estamos disponíveis para... Não nos mandem alvos, por favor.
Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, algum esclarecimento, estejam à vontade. Se tiverem vergonha... Oi? Espera, oi? Já vários. Quem é que Não, me dera não, a cena? Aí o micro não. Espera aí, vou lá com isso, vou lá com isso. Espera. Vou lá com isso. Não, é ali. Não, é ali aquele... Oh, Fernandinho, não eras tu? Não, estava ali outro. Era ali na ponta. Não, há outro. ali também, há ali depois. Isto. Não sei, não reparei qual é que foi a época do ano fazer uma viagem. Desculpa, foi uma falha, efetivamente. Arrancámos de Vila Franca de Xira, aliás, arrancámos aqui da Viz no Último fim de semana de maio. maio. Foi no dia 31 de maio que saímos da Viz. Portanto, foi em julho. Nós, quando saímos de Portugal, ainda havia alguns espaços fechados. Sim. Tivemos sorte que, entretanto, depois nos dias até chegarmos lá, Foram. abriu tudo. Fomos chegando e foram abrindo. Ou melhor, foram Quando abrindo e nós nós fomos passámos o chegando. Stelvio, o Stelvio tinha aberto há 3 dias, 2 dias, sensivelmente. Está aqui outra? Ah, ok, pois, já vi que foi uma falha, desculpa, realmente faz sentido. Mais? Estou a ouvir. Eu antes de nada queria dar Também. ao Mário por conseguir levar uma moto daquele tamanho. Estou aqui. Oh, Manel. Uma moto daquele tamanho, com aquela bagagem, com a Cláudia. Estás a dizer que eu sou gorda? Mas eu, como só viajo sozinho, e às vezes já me custa, imagino o que é que custa fazer uma viagem dessas com pendura. Eu posso te dizer que a primeira subida para o primeiro passo do Passo Maloja, que estava a chover imenso também, foi a primeira subida, daquelas subidas com curva, cotovelo. Eu a meio do passo, Estava mais nervoso do que agora. eu estava tão tenso que fazia quase as curvas assim. Eu quase não me inclinava na curva e tive que pensar para mim mesmo, eu tenho que relaxar, porque das duas uma, ou a gente vai cair ou então para aqui a meio da subida, porque realmente é uma tensão muito grande. Tem a ver, obviamente, com as estradas, com as curvas, com a largura da estrada, mas o mau tempo estava muito mau tempo, a estrada estava muito molhada. E eu não sou condutor de chuva, nunca fui. Tem a ver com as saudades que tinhas da Super Tenerife. Não ouvi, não percebi. As saudades da Super Se Tenerife. calhar também tem a ver com as saudades que tinhas da Super Se calhar se fosse um Super Tenerife ia mais à vontade. Se calhar, admito que sim. A segunda coisa que eu queria dizer era agradecer em meu nome e se calhar em nome de muita gente que está aqui, a paciência que vocês têm a fazer vídeos e depois a publicar, para toda a gente ficar com uma noção de facto do que é que vai encontrar daí para a frente. Isso é muito bom. Para quem nunca foi, é bom ouvir. e para quem já foi e está a recordar. É Em bom terceiro ouvir. lugar, queria perguntar como é que vocês resolveram o problema das telecomunicações na Suíça, porque eu andei lá 3 dias e parei em tudo quanto era sítio e não consigo comprar um cartão de telemóvel. Andei 3 dias isolado do mundo. Pronto. Eu comprei, instalei um software, uma empresa e paguei um pacote, É um eSIM, eSIM. um cartão eletrónico só de dados, porque eu não precisava de voz. Mas existe, desculpa, Mas também existe, sim. também de voz, Pronto, sim. eu fiz isso. A Cláudia saiu de cá com um pacote comprado já de roaming para a Suíça da operadora dela. Não Diga-se de funcionou. passagem, que funcionou durante 3 horas. Depois Entramos morreu. na Suíça, funcionou 3 horas e depois deixou de funcionar. Já lhe devolveram o dinheiro e admitiram que Mas, que houve sim, problemas. mas o mais grave, aliás, neste caso é que além de não ter o roaming, não tinha nada, o Não, bloqueou telefone, completamente, nem voz, nem dados. não tinha o dela, nada, o nada, dela. zero, morreu, só voltou à vida quando entramos em Em França. Ó Mário, já agora, se me der a posição, eu Claro, acho que hoje em dia, para quem viaja, o eSIM, Sim. há várias Olafly, há várias. sim. É uma questão de procurar em termos de valor. Acredito. Não dá para todo o Mas telemóvel. pronto, era é assim, pois, é isso que eu ia dizer. é- Vocês têm que ter o seguinte, a primeira coisa que têm que fazer é quando comprarem verificarem se o se telemóvel é compatível. Agora dou-vos o seguinte, funciona em qualquer parte, nós fizemos Sim. agora há coisa de 2 meses, 3 anos, os Balcãs, funciona bem,
Eu acho que hoje em dia, inclusive nós quando vamos para Marrocos, na altura de dizíamos às pessoas para trocar lá o cartão físico, um dos problemas que a Cláudia estava ali a dizer e o Mário às vezes é que nem todos têm voz, só têm dados, e às vezes a gente precisa de voz para ligar para os hotéis, e temos que ver sempre essa situação. Mas hoje em dia, com estas tecnologias dos eSIMs, eu acho que facilita-nos. Para mim foi 5 estrelas. E atenção, que é às vezes fazer contas, porque procurem. Se procurarem em termos de. Há muitas dessas situações. Eu creio que paguei 15 euros por 3 gigas. Para Sim, 2 dias na Suíça é mais do que suficiente. Eu não fiz no meu porque o meu telefone não era compatível com a SIM, não é? Mas lá está, vão à net e há imensas... Sim, as empresas têm listas de compatibilidades com os dispositivos. Sim. Há muita coisa e lá está, como o Rui estava a dizer, e já vimos outras pessoas que viajam para sítios muito mais longínquos e que têm rede em todo lado. E esta questão da voz é importante, porque foi um dos problemas que tivemos, porque o Mário tinha posto, o eSIM, que só tinha dados, eu a contar com o meu, que supostamente ia ter um pacote de dados e voz, mas como não tive, ficámos agarrados. Eu queria telefonar para um hotel ou para o parque de campismo para marcarmos, para ver se o parque estava aberto e não conseguimos, né? Depois andámos a correr. E fomos multados. E já agora, só usar uma situação também para ficarem a perceber qual é uma das vantagens. Atenção, não vendo o eSIM, não é? Por enquanto. Uma das vantagens que o eSIM tem é que trabalha, se vocês forem ver quando compram, eles dizem, nós trabalhamos com não sei quantas redes, não sei quantos operadores. E quando nós estamos, por exemplo, com um telefone físico, um cartão físico, por exemplo, como agora tenho aqui o 19, só tem rede nós, e eles trabalham como roaming, ou seja, seja o que for, tem sempre... Apanham várias operadoras, então temos também essa sítio. vantagem que temos, Sim, obrigado. Pronto, mais questões? Iriam mais tarde, ou acham que Iriam termos do mês, passar para julho? Não, provavelmente não, porque, por exemplo... sabemos que agora o tempo está horrível. Acho que isto é um bocado de sorte. Junho, julho. Sim, junho. Entretanto, houve também uma derrocada na subida de Brómio para o Stelvio. Uma derrocada também e fecharam também o acesso ao Stelvio. É sempre. É uma sorte, mais cedo provavelmente não, porque lá está, os espaços começam a abrir no final de maio, início de junho, mais no início de junho. E nós apanhámos alguns espaços que só abriram, por exemplo, 2 dias antes de nós 3 dias antes de nós chegarmos. Mas acho que a altura ideal é junho. Dá que agora a gente estamos entusiasmados. Alguém dá mais? Está ali um braço no ar. Vou lá. Não sei se é para fazer perguntas. Boa noite. Olá. Olá. Para dar uma indicação, há bocadinho falavam de muitos sítios onde não tinham rede no vosso smartphone. Todas as equipes que trabalham em montanha, que resgate, para além do seu smartphone, levam sempre consigo um 1G. Os primeiros estão com esse conseguem a rede. Ok. Pronto, uma indicação, às vezes em SOS está muito bem. Obrigado. Ok, obrigado. Está tudo? Tá. Aquilo que o Mário disse ao início dos férias é que ele mandou uma mensagem com uma lei 2 ou 3 dias antes. E se a gente às vezes fica com uma dor de barriga, eu sei o que é, com 22 dias, com 19 pessoas. Pois acredito que Pois, sim. sim. Se connosco foi o que foi, quem organiza viagens. Quando recebes um e-mail, por acaso foste ao e-mail e está lá a dizer que o barco foi cancelado e só há barco tantos dias depois, isso é... Mas nós nem sequer, nem foi e-mail, foi mesmo um SMS, 12 Estávamos horas. a jantar, 12 horas antes. Nós, Estávamos felizes a da jantar. vida, e amanhã vamos estar ali descansadinhos 12 horas antes. Pronto, se não há mais perguntas, só para vos dizer que, pronto, se não sabem, nós temos uma página do Facebook, temos um canal de YouTube,
e temos também no Instagram. E nós disponibilizamos de quase todas as viagens que nós fazemos, disponibilizamos o track GPX das nossas viagens de borla, de forma gratuita. Portanto, se vocês quiserem, enviem-nos um mail para lá da Escócia, @gmail.com. Teremos todo o prazer de vos enviar os fecheiros GPX das viagens que fazemos. Isso. Para vocês fazerem igual, para melhorarem, para fazer o que quiserem. E se quiserem dar sugestões, não é? Porque lá está, nós ainda temos muita coisa para fazer na vida e, portanto, se quiserem dar sugestões para viagens futuras, nós também agradecemos, porque ao fim e ao cabo é assim que nós vivemos todos, não é? Um bocadinho das experiências uns dos outros. Nós também, quando vamos planear uma viagem, também vamos procurar inspiração àquilo que os outros fazem, portanto, naquilo também que nos puderem ajudar, nós agradecemos. E obrigada por estarem aqui. Só vos vou pedir mais uma coisa, não se vão já embora, deixem-nos tirar uma fotografia convosco todos, com todos, está bem? E não se vão embora porque a seguir as pessoas que vêm também têm muitas coisas para falar convosco e para partilhar. E obrigada mais uma vez. Obrigado. Da nossa parte, muito obrigado ao Mário e à Cláudia por terem vindo aqui contar Agora é tipo concerto. Vieram aqui contar, portanto, a viagem que fizeram.